16 horas e 54 minutos. Integrantes do Partido Democrata no Senado americano condenaram o governo Trump por uma suposta conspiração eleitoral aqui no Brasil. A denúncia foi feita citando uma matéria do jornal The Washington Post sobre uma tentativa americana de interferir na disputa eleitoral aqui no nosso país. A gente repercute esse assunto agora com a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, já entre nós. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Manhota. Queria saber, então, qual que é o impacto, né, dessa denúncia dos democratas. Maravilha. Oi, Débora, Yuri, a todos que estão conosco no 360. Essa é uma notícia que repercutiu muito aqui no Brasil, mas não só no Brasil, também lá nos Estados Unidos. E, de certa maneira, Débora, talvez o elemento central dessa conversa seja a percepção cada vez mais evidente de que o presidente Trump vai internacionalizando aquilo que é uma narrativa eleitoral que ele conduz nos Estados Unidos desde as eleições de 2020, né? Há poucos dias ele fez um pronunciamento em rede nacional nos Estados Unidos, voltando a falar sobre os resultados daquela eleição, ele que sempre acusou, sem apresentar provas, que havia perdido aquela eleição para Joe Biden a partir de uma série de fraudes que, segundo ele, teriam existido. Essas investigações na justiça americana nunca prosperaram, nunca deram a ele, né, essa vitória. E agora, na última fase de denúncias que ele emplacou, ele disse que teria havido interferência chinesa. Então, ele acusou os chineses de interferirem na política interna dos Estados Unidos. E, nesse sentido, portanto, a gente vê essa narrativa ganhando força para também ser exportada, né? Quer dizer, ele vai tratar de eleições externas a partir também dessa mesma lógica, da lógica de que existem processos, né, que precisam ou que devem, de alguma maneira, ser acompanhados. E aí, a contradição em termos que os próprios democratas trouxeram à tona nessa fala que você menciona é aquela clássica do pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Quer dizer, os Estados Unidos acusando outros países de interferência nas eleições norte-americanas, mas dando indícios de que estariam dispostos a fazer algo parecido em eleições que sejam da sua conveniência, como é o caso do Brasil. Eu diria que nesse processo, né, de internacionalização da narrativa eleitoral, de fraude e tudo isso, o que a gente consegue notar é que, a partir do momento em que a denúncia acontece pela oposição, né, no Congresso americano, a gente tem, em primeiro momento, né, a clareza de que o Brasil deixa de ser um consenso bipartidário no campo político americano, então existe uma disputa interna, inclusive envolvendo o Brasil, mas não apenas, sobre os limites de atuação americana em eleições estrangeiras, né? O presidente Trump deixou bastante claro, então, qual seria a preferência ou a abordagem que a sua administração teria, e isso rebate, do ponto de vista diplomático, numa certa crise de credibilidade dos Estados Unidos ao questionar o sistema eleitoral de um país que historicamente é aliado, né? Então, isso, sem dúvida, repercute com alguma força. Do ponto de vista político, é o inevitável. O Brasil entrando, né, no eixo dessa polarização já muito consolidada nos Estados Unidos, e aí o tema deixando de ser apenas um tema bilateral para virar uma pauta, de fato, de disputa entre republicanos e democratas. É bom dizer, Débora, que essa é só mais uma cena de capítulos anteriores que já vinham se desenvolvendo há um tempo no Congresso dos Estados Unidos. O Brasil é pouco representado em Washington, nós temos ali algumas empresas que, de fato, ocupam espaço nas discussões econômicas, alguns grupos e associações, mas ainda muito menos, né, representativos do que poderia ser
o Brazil Caucus, como a gente fala, né, aqueles que defendem o lobby em relação ao Brasil, mas sim, foi constituído já há algum tempo uma espécie de grupo de trabalho que dentro do Congresso segue e se interessa pelos assuntos brasileiros, e essa não é a primeira vez que lideranças levantam a voz ou erguem a voz para denunciar algo que eles considerem abusivo em relação ao Brasil. A última vez em que isso teve bastante relevância foi justamente há pouco mais de um ano, quando do início do tarifaço mais expressivo contra o Brasil. Já naquela ocasião, alguns senadores americanos e também representantes da Câmara de Deputados chegaram a fazer pronunciamento e a propor projetos de lei para tentar estabelecer limites ao executivo americano, insinuando e apontando ali naquele momento que as práticas contra o Brasil eram excessivas, né? Então, a gente tem mais uma manifestação desses grupos nessa ocasião, relacionadas à questão eleitoral, demonstrando que o Brasil, apesar de ser um país que, diferente da Índia, por exemplo, ainda tem pouca representação dos seus interesses em Washington, consegue, de alguma maneira, mobilizar a pauta e criar um debate dentro do país em relação a esse tema. O Brasil, lembrando que é a segunda maior democracia do hemisfério ocidental, seguido apenas dos Estados Unidos. Então, é como se nós estivéssemos, né, tendo que lidar com essa fragilidade democrática e institucional nos dois países ao mesmo tempo, e essas duas frentes se cruzando de alguma maneira, Débora e Yuri.